O presidente Vladimir Putin está encurralado? Nos campos de batalha do leste da Ucrânia, Kyiv conquistou vantagem temporária com drones, causando caos na retaguarda russa e cortando a ponte terrestre entre a Crimeia e a fronteira russa. Drones ucranianos de longo alcance têm atacado refinarias, fábricas e cidades protegidas da Rússia com tanta frequência que o Kremlin passou a incentivar bancos e empresas russas a adquirirem sistemas privados de defesa aérea. Novas armas letais reforçam o arsenal ucraniano, como caças Gripen suecos e drones Hornet americanos, enquanto 90 bilhões de euros devem entrar nos cofres do país. Em entrevista à Reuters, o comandante do 3º Corpo de Exército da Ucrânia e fundador do batalhão Azov afirmou: "Acredito que os próximos 6 a 9 meses serão um ponto de virada. Acredito que os próximos 6 meses serão os mais críticos. Mas, como já dissemos antes aqui no War Fronts, e vamos repetir, quando Vladimir Putin fica desesperado é quando ele se torna mais perigoso." Não está claro exatamente quantos dos problemas da Rússia são realmente explicados ao líder do país, mas se os relatos que vazam da Rússia forem precisos, então Putin está paranoico, isolado e ciente o suficiente para saber que tem bons motivos para se preocupar com o futuro. O manual russo padrão não funciona, mas se o histórico de Putin indica algo, ele não admitirá derrota. Em vez disso, ele vai recorrer ao fundo do manual do Kremlin para buscar duas opções altamente heterodoxas e de alto risco, que podem virar todo o status quo de cabeça para baixo. O golpe simbólico. Sergei Lavrov, veterano ministro das Relações Exteriores da Rússia e aliado de Vladimir Putin, afirma que chegou a hora dos diplomatas estrangeiros deixarem Kiev. No fim de maio, Lavrov pediu publicamente que estrangeiros, embaixadores e diplomatas deixassem Kiev rapidamente e depois ligou para Marco Rubio, seu homólogo americano, reforçando o mesmo recado. Segundo Lavrov, ucranianos devem evitar prédios administrativos, locais militares e outros alvos sensíveis em Kiev antes de ataques russos devastadores contra centros de decisão e postos de comando. Dias antes, a Rússia fez um de seus maiores ataques à Ucrânia usando uma cópia falsa do míssil balístico Oreshnik, com capacidade nuclear, de Moscou. Mas a ameaça de Lavrov ao corpo diplomático estrangeiro, especialmente da Europa e América do Norte, não gerou o medo esperado por ele. Os líderes europeus deixaram claro que não chamariam seus embaixadores de volta e os Estados Unidos também não tomaram essa medida, mesmo com a receptividade de Donald Trump à ostentação russa. Até o momento em que escrevo, o grande ataque ameaçador de Lavrov ainda não aconteceu, embora observadores atentos da guerra na Ucrânia tenham indicado sinais iniciais de que a Rússia realmente pode estar planejando ataques abrangentes contra Kiev. De qualquer forma, as ameaças de Lavrov e uma série recente de outros avisos semelhantes, vindos de Moscou, deixaram claro: a Rússia avalia aumentar significativamente seus ataques de longo alcance. Mais especificamente, a Rússia está considerando ataques contra todos os tipos de alvos simbólicos e de liderança da Ucrânia, desde o parlamento ucraniano, a Verkhovna Rada, até o próprio presidente Volodymyr Zelensky. Após mais de 4 anos de guerra, pode parecer estranho que a Rússia ainda não esteja bombardeando Kiev com ataques de decapitação. A Rússia tenta invadir a Ucrânia de todas as formas e já mostrou disposição para destruir a liderança ucraniana. Inclui os primeiros dias da invasão, quando Volodymyr Zelensky foi alvo de tentativas de assassinato por várias grandes unidades do grupo Wagner e dos chechenos Kadyrovitas. Os prédios presidenciais, parlamentares, tribunais e sedes ministeriais da Ucrânia são alvos fixos conhecidos. Diante das frequentes atrocidades de guerra cometidas pelas forças russas, seria incoerente Moscou considerar que atacar alvos de alto perfil em Kiev seria ir longe demais. Exceto por alguns incidentes isolados, os principais alvos simbólicos da Ucrânia vêm sendo amplamente evitados pelo alto comando russo, em parte porque a Rússia não parece se esforçar para atingi-los. Já explicamos esse ponto recentemente, então vamos retomá-lo aqui brevemente. Apesar de parecer estranho para quem está fora da bolha de propaganda russa, a Rússia frequentemente afirma ter agido com moderação em toda a invasão.
A justificativa que a Rússia dá ao seu povo costuma mudar diariamente. Às vezes, dizem que a Rússia não faria a guerra bárbara que a OTAN faria. E outras vezes, que ela realiza apenas uma operação militar especial, pois esse ataque seria típico de uma guerra em larga escala, segundo a Rússia. Porém, com o prolongamento da guerra e a perda de credibilidade dos relatos de progresso e vitória russa, a alegada moderação de Moscou passou a receber críticas internas significativas. Segundo os críticos, o inimigo insignificante de Moscou só conseguiu resistir por tanto tempo porque a Rússia não faz o que é necessário, porque os ucranianos não foram devidamente lembrados de que deveriam temer o poderio militar russo e de que a Rússia está disposta a realizar esse tipo de ataque. E supostamente, a Ucrânia apenas vai levantar a bandeira branca, cedendo ao máximo para evitar mais destruição causada por Putin. Enquanto Putin busca reverter a situação para a Rússia, fica claro por que ataques simbólicos podem ser tão atraentes. Isso permitiria à Rússia mobilizar apoio interno e recuperar parte do fervor nacionalista que Moscou usou nos primeiros anos da guerra. Ataques a alvos simbólicos ou líderes podem atrair mais voluntários russos para a guerra. Ou uma paralisia no comando ucraniano pode permitir avanços das unidades russas. Há também um impacto no moral que Putin espera causar nos ucranianos na linha de frente, forçados a ver sua capital em chamas e lembrar que enfrentam uma guerra inevitável contra uma grande potência. Talvez os blogueiros militares e linha dura das Forças Armadas estejam certos que, se a Ucrânia visse todo o alcance do que a Rússia é capaz, então Kiev e seus aliados ocidentais perceberiam que já passou da hora de recuarem. Infelizmente para Putin e seus comandantes, uma série hipotética de ataques simbólicos à Ucrânia enfrenta o mesmo problema central de qualquer outra medida desesperada da nossa lista. Simplesmente não é provável que funcione. Historicamente, a Rússia, especialmente Putin, parece ter entendido bem as ameaças que fariam a Europa recuar diante de desafios. Mas recentemente, esse cálculo tem falhado. Demonstrações abertas do suposto poderio militar da Rússia se tornaram bem menos críveis do que antes e a Europa parece ciente disso. Também não é correto dizer que a Rússia tem evitado esses alvos. Durante os ataques de Moscou, em 24 de maio, o parlamento ucraniano foi danificado e houve estragos ainda maiores na Ópera de Kiev, na Academia Nacional de Música e no Museu Nacional de Arte. Kiev, Washington e Bruxelas notaram os impactos, mas nenhum mudou de atitude quando Lavrov ameaçou ir ainda mais longe. Então, quero dizer, a Rússia pode bombardear uma casa de ópera. Grande merda, né? Além disso, esse ataque dificilmente mudaria a situação na linha de frente, onde os drones ucranianos seguirão com vantagem, independentemente do que ocorre em Kiev. Além disso, não se sabe se a Rússia consegue atingir os alvos desejados. Mesmo contra alvos fixos como o radar de Bukovina, os projéteis russos enfrentam dificuldades para superar as defesas aéreas ucranianas e só avançam de fato quando a Rússia lança 1000 ou mais projéteis simultaneamente pelo país. A Rússia só faz esses ataques de forma intermitente por causa da preparação e dos recursos necessários. Enquanto isso, a estrutura de liderança real da Ucrânia funciona principalmente em bunkers subterrâneos fortificados, locais de reunião ocultos e centros de comando descentralizados espalhados pelo país. Zelensky e seu círculo mais próximo têm sido tão difíceis de eliminar, não porque a Rússia não esteja tentando, mas porque eles estão sempre se movimentando, protegem suas comunicações e só revelam que estiveram em algum lugar depois que já foram embora. A Rússia pode tentar atacar alvos importantes em Kiev com um ataque maciço. Mas se a Rússia não conseguir destruir nenhum elemento significativo da liderança da Ucrânia, ou, pior ainda, não conseguir nem atingir os alvos estáticos que tem na mira, então a Ucrânia sai desse episódio parecendo mais forte, não mais fraca. E por fim, a outra realidade difícil que pode fazer com que Putin e seus aliados recuem. Ao atacar alvos simbólicos e líderes na Ucrânia, a Rússia dá implicitamente à Ucrânia permissão para fazer o mesmo em resposta. Drones ucranianos podem atingir alvos bem no interior do território russo. A inteligência ucraniana pode rastrear e eliminar comandantes russos regularmente. Então, nesta fase da guerra, quem pode dizer que é a Ucrânia que está se contendo?
Diferente da Rússia, esse é um argumento mais plausível quando se trata da liderança ucraniana. Afinal, a Ucrânia foi privada de armas de ataque de longo alcance por anos, porque seus aliados na OTAN estavam preocupados que ataques profundos dentro da Rússia pudessem escalar ainda mais a situação. Lidando com esse nível de apreensão por parte de seus aliados, Kiev provavelmente poderia deduzir o que poderia ter acontecido se, por exemplo, tivesse matado um ministro russo, lançado uma enxurrada de drones contra o Kremlin ou até mesmo eliminado o próprio Putin. Se a Rússia criasse um novo precedente antes, a Ucrânia poderia abrir a temporada de caça. Vamos falar de outra possibilidade perigosa em instantes, mas antes, uma pausa para apresentar nosso novo site para assinantes, o Frontstarco. É o nosso espaço para todas as histórias que não temos espaço para abordar direito aqui no canal principal. Um lugar onde podemos aprofundar e ser ainda mais nerds do que somos aqui no YouTube. Publicamos semanalmente 2 vídeos exclusivos, 2 artigos de especialistas e até 2 podcasts sobre os principais conflitos e histórias geopolíticas para você. Frequentemente, nossa cobertura é focada na invasão russa à Ucrânia, mas também trazemos muitos conteúdos sobre Irã, Sudão, Sahel, Europa e outros lugares. Sem falar nos conflitos menores que o mundo ignora. A assinatura é $5 por mês ou 50 por ano. Isso é o Frontstarco. Confira. E agora, de volta ao assunto. Expansão lateral. Após a chance de uma campanha aérea russa mais focada em Kiev, há risco de o conflito russo se expandir, possivelmente com ataque a uma nação vulnerável da OTAN, provavelmente a Letônia. Discutimos essa possibilidade em detalhes com Ilya Sikarin, conselheiro estratégico do alto comando ucraniano, em entrevista publicada há poucas semanas. Naquela época, a resposta que recebemos aos comentários foi bastante previsível e geralmente seguia a linha de que, mesmo que a Rússia tivesse um exército para fazer isso, não havia absolutamente nenhuma chance de Putin fazer algo tão estúpido. Avançando apenas algumas semanas, veja como as coisas mudam. Desde que publicamos aquela entrevista, vários grandes veículos de comunicação confirmaram que a inteligência europeia agora está muito preocupada com um possível ataque exploratório russo a um país membro da OTAN e concordam que a Letônia provavelmente está na mira. Na sexta-feira, 29 de maio, o chefe de defesa sueco Mikael Claesson confirmou ao político que uma ameaça russa aos estados bálticos pode ocorrer a qualquer momento. A Rússia tem elaborado seu argumento contra a Letônia, sugerindo publicamente que o país cometeu ofensas que justificariam uma resposta russa. O embaixador da Rússia na ONU afirmou em 19 de maio que as coordenadas dos centros de decisão na Letônia são conhecidas e que a adesão à OTAN não protegerá a Letônia contra retaliação. Fim da citação. Especificamente, a Rússia alegou que a Ucrânia planeja lançar drones militares a partir do território letão e do território de outros estados bálticos, embora a Letônia, em particular, pareça ter chamado a atenção de Moscou. Essas não são as únicas evidências de que a Rússia pode planejar algo na Letônia ou que o país seria alvo ideal para um ataque. Nas últimas semanas, o governo da Letônia caiu e foi substituído após um escândalo envolvendo a falha das defesas aéreas em lidar com 2 drones ucranianos que saíram da rota e atingiram um depósito de óleo vazio. Enquanto isso, em Moscou, a Duma russa aprovou uma lei permitindo o uso de força militar para proteger russos no exterior, inclusive contra prisão, detenção ou julgamento, até em tribunais internacionais. Quase 1/4 da população da Letônia é de russos étnicos, concentrados perto das fronteiras com Rússia e Bielorrússia, e até 35% dos letões têm o russo como primeira ou principal língua em casa. Por fim, embora esse incidente não tenha impactado diretamente a Letônia, sexta-feira, 29 de maio, foi o mais recente caso em que drones russos invadiram o território de um país membro da OTAN, desta vez entrando na Romênia, onde um drone caiu em um prédio residencial em uma aparente tentativa de interceptação que deu errado. Agora, ainda pode parecer absurdo que a Rússia tentaria atacar um estado membro da OTAN, mas esse tipo de jogo perigoso de escalada é exatamente como Putin tem lidado com a aliança da OTAN há décadas, e geralmente ele consegue fazer a OTAN recuar. Neste caso, a lógica de Putin seria direta. Ao desafiar diretamente a aliança da OTAN, a Rússia tem a chance de forçar a aliança a se fragmentar e a renegar suas obrigações de defesa coletiva quando chegar o momento da verdade.
Nações da Europa Ocidental, como Espanha, mostram relutância em remilitarizar. Londres e Paris têm dificuldades diante de países do leste mais prontos para a guerra, como Polônia e Finlândia. Sob o governo Trump, é possível que os Estados Unidos se recusem a defender a OTAN. Apontando falhas nos gastos militares europeus, disputas diplomáticas recentes ou outro motivo que a Casa Branca queira usar. Se Putin conseguir fraturar a aliança, então Putin pode abalar a própria base sobre a qual a Ucrânia se apoia. A ajuda para de chegar, o apoio desaparece e talvez, só talvez, Kiev desmorone sob seu próprio peso. E quanto aonde Putin encontraria tropas extras para desafiar a aliança da OTAN neste momento, bem, francamente, é uma falta de compreensão afirmar que Putin precisaria invadir toda a região do Báltico para alcançar o resultado que deseja. Certamente, não é provável que Putin consiga encontrar recursos para invadir a Letônia e a Estônia, romper o corredor de Suwałki na Lituânia e subjugar 3 membros da OTAN ao mesmo tempo. Putin também não precisa agir assim. Uma crise na OTAN só requer uma ofensiva limitada de sondagem, em áreas com população favorável à Rússia, defesas fracas e pouco valor estratégico para a aliança. É por isso que a Letônia está na mira, porque está situada em um canto oriental que é, em grande parte, habitado por falantes de russo, onde as defesas da OTAN são, no mínimo, insatisfatórias, e onde a Rússia pode entrar a partir de seu próprio território, assim como de Belarus, com apenas alguns milhares de soldados para ocupar esse território e desafiar a OTAN a fazer algo a respeito? Para a aliança, especialmente em seu estado atual, esse é o pior cenário possível. Que a Rússia invada de uma forma que crie uma situação de tudo ou nada em relação ao artigo 5, onde a aliança é absolutamente obrigada a se defender coletivamente. Mas o alvo nem é tão importante e pode ser simpático à Rússia. Nessa situação, líderes franceses ou italianos podem facilmente afirmar que suas tropas não morrerão por um pedaço da Letônia, assim como Donald Trump pode acreditar na alegação de Putin de que a Rússia defende falantes de russo no exterior. No entanto, existem 2 problemas muito importantes com essa abordagem, caso a Rússia realmente tente isso. O problema número 1 é que esse tipo de ataque talvez realmente funcionasse na OTAN de, digamos, 2 anos atrás, ou até mesmo de 1 ano atrás. Mas, muito provavelmente, a aliança já avançou o suficiente para lidar com uma situação como essa. Os líderes europeus vêm se preparando há algum tempo para um desdobramento de coalizão na Ucrânia, fora da aliança da OTAN e sem a liderança dos Estados Unidos. O continente está elaborando planos para gerir sua própria defesa, em vez de depender de Washington, caso isso venha a ser realmente necessário. Países no flanco leste da OTAN ou próximos a ele, como Finlândia, Polônia e Alemanha, mostram que responderão à agressão russa, mesmo sem decisão da aliança. A aliança está aprendendo a ser mais flexível, permitindo que esses países liderem respostas rápidas, sem transformar isso no referendo sobre a OTAN que Putin quer. O segundo problema, a Europa sabe que um ataque à Letônia pode ocorrer, então o fator surpresa se perdeu. Em 28 de maio, Alemanha e Países Baixos anunciaram que vão comandar juntos as forças terrestres da OTAN na Estônia e Letônia em poucos meses. Isso não só significa que Berlim e Haia estarão encarregadas de tomar decisões táticas em frações de segundo para defender os países bálticos, em vez de depender de Washington. Os comandantes da OTAN ficarão mais perto da linha de frente, permitindo mobilizar rapidamente o que um oficial da OTAN chamou de massa a Reuters. Ainda mais importante foi o anúncio feito 2 dias antes de que a OTAN agora vai designar um corpo de exército inteiro para a Estônia e a Letônia, além dos novos comandos táticos. Durante guerras, um corpo de exército reunia várias divisões, podendo ter entre 40 e 60 mil soldados. Mesmo com um destacamento menor em tempos de paz, espera-se que o corpo traga novas capacidades de defesa aérea, artilharia e outros recursos essenciais, dobrando as defesas atuais da OTAN. Essas mudanças são esperadas em poucos meses. Então, quando a Rússia conseguir reunir tropas para tentar tomar parte do território da Letônia, pode já ser tarde para sair impune. Vale lembrar que a Rússia tem outros meios de expandir o conflito para outras frentes.
Fontes da OTAN apontam que a Rússia pode tentar ocupar parte do Ártico da Finlândia ou Noruega, ou uma ilha vulnerável como Gotland ou Svalbard. Ou, como dissemos em episódio recente, a Rússia pode atacar um país isolado fora da OTAN como exemplo, buscando apoio interno e tentando intimidar Ucrânia e aliados. Naquele episódio, destacamos a Geórgia, onde um governo pró-Rússia poderia ceder facilmente a uma conquista ou intervenção, e a Armênia, que pode ser dominada até por uma pequena ofensiva russa. A inteligência europeia e as declarações russas indicam que a Letônia está na mira da Rússia, mas a janela de oportunidade russa está se fechando rapidamente. Com sorte, o mundo não precisará se preocupar com essas tentativas desesperadas da Rússia de mudar o status quo. Talvez, ao menos desta vez, Putin e seus assessores mais próximos ajam com bom senso ou desenvolvam uma compreensão da situação estratégica deles que se aproxime mais da realidade ao redor. Se a Rússia decidir tentar escalar o conflito, então ambas as opções que discutimos hoje provavelmente levarão à ruína. Se Vladimir Putin entende o que ocorre na Ucrânia hoje, sabe que essa guerra leva à ruína de qualquer jeito. Se uma última jogada desesperada falhar, então o resultado final desta guerra não muda, só que muito mais sangue terá sido derramado para se chegar lá. Obrigado por assistir.